Ai, ai. Hoje nós vamos conversar um pouquinho bater um papo bíblico. Vamos falar sobre vidas espirituais, onde congregar, liderança religiosa, igreja certa e homens que a igreja chama vidas do mundo. Então nós vamos falar sobre estes 5 assuntos. Qual o termo que você colocaria para ver se uma vida é espiritual? Observando tudo que a vida dele constantemente, está observando tudo que que ele faz e o que ele fala. Também é importante nós estar medindo as palavras que nós falamos e estar sempre andando correto e sempre que puder estar com certeza na direção do Senhor. Sempre pedindo ao Senhor direção para que nós possamos ser correto diante de Deus. O meu entendimento. Onde congregar? Hoje, com a tamanha heresia que existe dentro das denominações no modo geral, a gente não pode nem intitular denominação como igreja, porque a igreja é um organismo de Deus e o que nós vemos aí é simplesmente um comércio, empresa, interesses humanos, mentiras. E como encontrar uma igreja que poderíamos congregar sem temor de estar errando na nossa caminhada espiritual? A palavra de Deus também fala que é para nós saudar a igreja que é a nossa casa. Então, a nossa casa também é uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que aqui na minha casa é um lugar humilde, um lugar, né? É uma casa pequena, um lugar humilde, mas tem a presença de Deus constantemente. Toda hora que eu falo com Deus, toda hora Ele me responde. Então é importante que nós estejamos ligados nessa igreja, que a palavra de Deus fala que é para nós saudar a igreja que é a nossa casa, e a nossa casa é uma igreja. Porque não adianta você estar lá na igreja ser uma coisa e estar fora da igreja é outra coisa. Então nós devemos estar sendo igreja aonde quer que nós estiver, no ponto do ônibus, no médico, aonde quer que nós estiver, está sempre sendo igreja, porque nós somos igreja. Então nós devemos estar sempre com esse propósito de estar sendo igreja nas mãos do Senhor. E para procurar uma igreja onde congregar, o que dependeria da gente, o que precisaria ser observado? A gente tem que observar, chegar na igreja e não é só sentar lá e ouvir o culto. Às vezes tem pessoa que chega lá, senta e só ouve o culto e não quer prestar atenção em nada. Então a gente tem que estar prestando atenção nas palavras, tem que estar prestando atenção no versículo que leu, na mensagem que está sendo lida. Quem está pregando, está prestando atenção em quem está pregando, porque as heresias estão aí, né? E se possível, a palavra de Deus fala que se possível ia se confundir a muitas pessoas. E nós devemos estar atentos de tudo que está falando na palavra de Deus. Amém? E o último assunto, simplesmente porque os que acham que estão salvos, eles falam que as pessoas, os homens que não estão dentro de uma denominação são pessoas do mundo. O que temos a falar a respeito dessas pessoas normais, ou até mesmo pessoas de mau caráter ou de bom caráter que seja, mas só porque não está na igreja? Como classificaríamos essas pessoas que nos cercam como homens comuns? A gente não pode estar julgando os outros, que a palavra de Deus diz que é para nós julgar nós mesmos aquilo que é certo e justo. Então a gente não pode estar julgando os outros porque fulano está congregando na igreja tal, na igreja fulano de tal, na igreja ciclano, não é salvo. A gente não pode estar julgando. A única pessoa que a gente pode julgar é nós mesmos. Nós devemos estar sempre julgando nós mesmos
para ver aquilo que está correto diante do Senhor. E pedindo sempre a Deus, eu tenho feito isso na minha vida. Eu tenho sempre pedido a Ele que Ele me fala comigo como é que está a minha vida diante dEle. Então, eu estou sempre corrigindo a minha vida diante dEle. Não estou olhando a vida dos outros, porque a vida dos outros, a única coisa que eu posso fazer pelas pessoas é orar, mas eu não posso julgar. Então, agora vamos para dentro da Bíblia, começando pela vida espiritual de alguém. Então, João, capítulo 17, verso 17, recomenda que a pessoa se santifica na verdade. E é também uma maneira para poder ver o testemunho daquela pessoa, observar a vida social dele, se ele é uma pessoa que não é envolvida em mentira, em enganos. Então, tudo isso implica para a gente saber se uma pessoa ela é espiritual ou não. Então, quando o apóstolo João ele deixa no capítulo 17 do Evangelho de João, no verso 17, ele recomenda para se santificar na verdade. Então, aquele que está santificando na verdade, ele não se contamina com mentira, porque ele vai sentir, ele vai dar lugar ao Espírito Santo para habitar no coração, e sempre o Espírito Santo testifica quando há uma pessoa que não tem ali um procedimento correto, seja ele social ou religioso. É algo também que nós podemos, e dentro desta pessoa que se santifica, da vida espiritual, nós podemos ver a liderança daquela igreja. O que aquele indivíduo, é a vida dele, ele é um camarada honesto que possa ser confiado. Eu mesmo, por exemplo, já vi vários pastores liderando igreja e comigo mesmo testificaram que eram mentirosos e até dentro da vida espiritual, daquilo que concernia em igreja, nós podíamos verificar que aquela pessoa não era uma pessoa verdadeira. E, primeiro, para achar um lugar, uma igreja correta para congregar, nós precisamos começar, como você mesmo falou, pelas pregações. É algo que está dentro da palavra, ele não está inventando alguma coisa para poder querer se justificar mais espiritual, ou ele está trazendo ali doutrina de demônio? Qual é o ensinamento daquela liderança? Ele está usando as escrituras sagradas para ensinar a igreja, para doutrinar a igreja, que é a mesma coisa? Nós devemos estar sempre observando, porque às vezes a palavra de Deus diz que é para aquele que se sente santo, é para se santificar ainda mais. E conforme falamos, nós devemos de estar observando tudo e retendo o que é bom. Porque às vezes as pessoas se sentem tão santo que se sente o prazer de humilhar as pessoas que estão sentadas, às vezes até lá no último banco. Aí tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está sentada lá no último banco. Aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que está sentado lá no último banco, para mim, para minha vida, ele é tão importante como aquele que está pregando a mensagem, trazendo a mensagem da noite. Aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, ele é tão importante conforme fosse ele. Porque a palavra de Deus fala que nós somos importantes para Deus, nós somos como meninos dos olhos dele. Às vezes fala assim, não julgar os meus ungidos, não falar dos meus ungidos. Mas às vezes é ungido, mas às vezes está se menosprezando. Eu não sei se. Menosprezando. Menosprezando aquele pequenininho que está sentado lá atrás. E nós não devemos estar fazendo isso, nós devemos estar amando todos, porque Deus, Ele ama nós todos iguais. Ele não tem exceção de pessoa. Ele tanto me ama como ama o pastor que está lá na igreja, no púlpito pregando, ele ama a nós igual. Sobre igrejas corretas. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1.
o apóstolo Paulo, ele recomenda claramente, está no capítulo 4, verso 1 de primeira carta de Timóteo, que nos últimos dias surgiria muito que apostataria da fé. E no mesmo versículo também ele falava que traria doutrinas de demônios. E o que vem ser a doutrina de demônio ou doutrina da carne? Porque é algo que anda muito paralelo um com o outro. E às vezes fica difícil da gente saber quando é ensinamento da parte do demônio ou da parte da carne. A única coisa que nós temos que saber é que ambos os ensinamentos vai conduzir para uma condenação. Então, para congregarmos em uma igreja, nós primeiro precisamos observar este que está liderando, quais os ensinamentos que ele está trazendo, se ele é um indivíduo que dá um testemunho de fé, ou se está ensinando doutrina de carne ou de demônio. E para saber isso, como é que nós vamos saber quando é doutrina de demônio? A primeira coisa que ele vai fazer é fazer o papel da serpente lá no Éden. É tentar desvalorizar aquilo que Deus deu como ensinamento e aviso para o homem e colocar mentira no meio. Então, como os homens hoje, para poder, eles enganando, eles conseguem fazer isso? Eles até citam versos bíblicos, fala de salvação, mas ele mesmo nem acredita se ele está salvo. E a doutrina de demônio, ele vai substituir a palavra por algo que o homem está procurando muito nesses dias, que traz nome de revelação. Então ele substitui as escrituras sagradas, que é a única profecia que nós precisamos estar nos moldando nela, e começa a substituir a palavra de Deus por coisas que parecem ser bíblicas, mas está igual um cachorro-quente. Ele está aquele pão recheado com linguiça, salsicha e muitas das vezes um tempero estragado. Também a gente tem que estar observando, porque às vezes o homem está lá na frente pregando, né, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus. Você olha para ele, parece que é uma pessoa, né, santa, parece que é uma pessoa pura. E quando chega em casa é aquele horror, né? Com a esposa, não sabe falar direito com a esposa, nem respeita os filhos, não respeita a esposa, não respeita a família. Então é aquele horror dentro de casa. E nós temos por obrigação de ser cristão, não só dentro da igreja. Nós devemos ser cristão aonde quer que nós estiver. Nós devemos ser cristão, respeitando um ou outro, né? Para que, eu já tenho 53 anos de casada, e eu procuro respeitar meu marido como se eu tivesse uma semana de casada. Por quê? Porque eu tenho certeza que nós devemos de ser obedientes, não só na igreja, mas aonde quer que nós estiver, para que nós possamos ter o bom cheiro de Cristo. Isso é importante porque nós não somos igreja só lá dentro da congregação. Nós somos igreja onde estivermos, porque nós fomos comprados pelo sacrifício de Cristo. E ainda o apóstolo Paulo, no versículo 2 do capítulo 4, ele dá as características desses indivíduos, que eles agem com hipocrisia. O que é hipocrisia? É se fingindo uma coisa que não é. Portanto, o hipócrita é sinônimo de artista. Então, ele age, ele ali finge que é uma pessoa espiritual, mas não, ele está simplesmente fingindo. E no verso 3, eles são são abstinentes daquilo que é verdade. Eles classificados como mentirosos também. Eles não têm a verdade dentro deles. E no verso 3,
prega uns ensinamentos meio estranhos que faz com que a igreja venha se abster daquilo que Deus deu para o homem alimentar. Ele coloca aquilo como proíbe as pessoas de se alimentar daquilo que Deus constituiu, ele fez para o alimento do homem. E também mudando aquilo que a Bíblia diz, ele muda a lei do casamento, por isso que nós estamos assistindo tantos divórcios. Então eles são aderentes a todas estas coisas que é antibíblica. Engraçado que eu também observo muito isso dentro das igrejas, que os pastores, né, ele às vezes fica falando, e não é nada daquilo que fala, não pratica nada daquilo que fala. Quando chega em casa é um horror, né? E conforme nós estava comentando agora, né? E nós temos que estar observando tudo e retendo o que é bom para nossas vidas, porque senão nós passamos a ser pessoas de duas caras, de dois caráteres. Nós temos que ter um caráter só, sempre procurando ser uma pessoa só, tanto faz na igreja como no nosso lar, com a nossa família, sempre ser uma pessoa que esteja a vida no altar, não querendo bater nos peitos, né, dizendo que eu sou melhor do que ninguém, porque nós não somos melhor do que ninguém. Nós estamos procurando, pela misericórdia do Senhor, nos santificar, nos purificar. Então, para nós purificar, nós temos que estar olhando só para dentro de nós, porque a salvação ela é individual. A salvação ela é individual e cada um tem que dar conta de si para Deus. Eu não posso dar conta do meu marido para Deus e nem ele pode dar conta de mim para Deus. Mas eu tenho que dar conta de mim para Deus, confessar a Deus tudo aquilo que eu tenho feito. E eu despeço dos irmãos, a paz do Senhor. E eu vou olhar minha panela, tá? Fica com Deus aí. Mas vai lá e volta, porque ainda tem mais alguma coisa tudo pra de gente. bom aí. Ainda 2 Timóteo, 2 Timóteo 3, dá as características do que é também o falso profeta, o falso crente, o falso apóstolo, o falso pastor. Então mostra muito uma característica que nós conseguimos enxergar bastante nos dias de hoje, que ele é avarento, ele é profano, ele é irreconciliável, caluniador, Pra pegar aqui em cima. tá? A Rosa vai te atender aí, Ronaldo. Ele é caluniador, Tá legal. e sem amor. Aparência de piedoso. Então, tudo isto é as características que o apóstolo Paulo traz daquele falso pastor, aquele falso mestre, aquele homem que não tem uma conduta correta nem diante dos homens, nem diante de Deus. Então vamos repetir. 2 Timóteo 3. Ele é avarento, ele é profano, ele é irreconciliável, ele é caluniador e sem amor. E tem uma aparência de pessoa piedosa, mas no final ele não tem nada disso. Então, o que nós vemos com isso? Vamos classificar cada título desse que o apóstolo Paulo falou. Avarento. Ele só tem ganância nas coisas terrenas, coisas materiais. Profano. Porque ele não importa de estar alterando o valor das escrituras sagradas para colocar as heresias e o que ele quer implantar no meio do povo para corromper aquele povo. Irreconciliável. Você pode mostrar ele dentro da palavra que ele está errado,
ele nunca vai aceitar. Ele vai dizer que vale mais é a revelação do que a palavra que está escrita dentro das Escrituras Sagradas. Caluniador, ele faz o mesmo papel daqueles sacerdotes, daqueles escribas lá de Israel para querer condenar Jesus. Ele paga até alguém para inventar mentiras contra as pessoas. Inventam coisas que não é verdade. E sem amor, porque ele não tem amor nem na vida dele, porque ele sabe que vai ser condenado, mas ele está fazendo tudo de errado. Mas se apresenta, quando você olha para ele, é aquele retrato que está lá no Apocalipse, que ele tem uma aparência de cordeiro, mas quando abre a boca é um dragão. Então é a aparência de piedoso, mas no fundo, e o conselho de Paulo, o apóstolo Paulo, para esses tais, está no versículo 5 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Afastar deles. Também eu fico observando bem essas pessoas assim, porque eles deveriam de estar, né, fazendo análise neles primeiro, para depois fazer uma análise nos outros. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser, né, o bom cheiro de Cristo. Então nós temos que ter o bom cheiro de Cristo. Se nós tivermos o bom cheiro de Cristo, nós só seguimos no caminho certo, procurando sempre servir a Deus em espírito e em verdade. Porque o nosso Deus, ele está sempre pronto para nos ajudar. Porque constantemente eu tenho pedido a Ele, né? Pedido a Ele, eu tenho tido experiências maravilhosas com Cristo, né? E essa semana mesmo eu tive uma experiência maravilhosa. A minha sobrinha, ela estava, né, passando mal lá no Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapemirim. Olha só a distância, para Deus não há distância. Então ela estava se sentindo mal. Aí eu peguei e falei para ela que... Aí o Senhor me testificava assim, que era para mim falar para ela, deitar na cama ou no sofá e falar com o Senhor, né? Falar com o Senhor, falei com ela as palavras que o Senhor tinha me testificado para mim falar com ela, e ela falou com o Senhor, ela fez isso. Ela deitou lá não sei se foi no sofá ou na cama, ela deitou lá e falou com o Senhor, e o Senhor deu uma visão a ela linda e maravilhosa, que cobria ela com o manto santo. Então eu fico maravilhada, porque nosso Deus, ele não deixa nós com a mente turbada. Ele sempre está com as mãos estendidas para nós. É só nós buscar. Agora, para encerrar, falta 2 assuntos, é a igreja correta. Então é procurar o lugar que... Nós não vamos achar um lugar correto, porque enquanto está na matéria carnal humana, o homem vai errar. Mas procurar um lugar que está se esforçando para ensinar a verdade das Escrituras Sagradas. Então, é isto, lugar que nos está cometendo todos esses, que o próprio apóstolo Paulo fala aqui em 1 Timóteo 4, do verso 1 e verso 2 e o 3. Então, 1 Timóteo 4, 1, 2 e 3. E 2 Timóteo traz ali as características do falso apóstolo, do falso profeta, do falso, aquele que está fingindo uma coisa que não é, o hipócrita que tanto Jesus chamou, e o conselho que ele deixa para não se misturar nesse meio. E muitas das vezes a gente fica preso porque foi enganado há muito tempo e não tem força para sair. Então, a igreja correta e a igreja mais correta, sem heresia, reúna com a sua família em casa e ali separa um momento, pelo menos umas 2 vezes por semana, para reunir com a família, porque a igreja ela nasceu dentro da família. E agora o último assunto que nós vamos falar é aqueles que acham que estão salvos e começam a condenar todos aqueles que não assumiram compromisso com uma denominação. E muitas das vezes eles vão ser surpreendidos, porque esses que nunca tomaram compromisso com denominação nenhum, vai ser salvo na frente deles, porque são pessoas, porque o único que pode julgar é o Senhor. Então não vamos falar que o camarada, porque não está em uma denominação, ele está condenado. Jamais nós podemos
julgar alguém. A igreja, também a palavra de Deus fala que saudar a igreja que é na sua casa. Então nós devemos estar sempre, né, procurando servir o Senhor Espírito em verdade. Se nós estiver aonde há 2 ou 3 ali o Senhor Jesus está. Nós aqui em casa nós estamos em 3. E mora Jesus, Natalino e eu. Então, nós estamos em 3. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está sempre habitando aqui na minha casa. Porque há 3 pessoas. A primeira é do Senhor Jesus. E ele tem que estar em primeiro lugar em todos os instantes da nossa vida. Porque se nós for deixar se levar, a gente passa na frente do Senhor. E nós nunca devemos estar passando na frente do Senhor. Sempre com o Senhor Jesus na frente, nos guiando aos nossos passos. E o último comentário a respeito do homem comum, o homem normal, muitas das vezes aquele que é nosso vizinho. O que nós temos que fazer? Quando surgir uma oportunidade de falar da palavra de Deus, vamos falar, mas vamos pregar fora de tempo. O que é essa pregação fora de tempo? O nosso testemunho, prestando um bom testemunho, sem nos contaminar com o pecado, e mais não fazendo com que ele se ache o pior dos homens na face da terra. E baseado nisso foi o próprio Senhor Jesus em pé no templo, observando. Ali aparece aquele que era de uma denominação, dos farisaísmos, batia no peito, dizia que graça ele dava a Deus porque ele fazia isso, aquilo que acontecia, orava, jejuava, dava no seu dízimo, fazia não sei o quê. E que ele não era como aquele publicano. E o publicano abaixa a cabeça, bate no peito e fala, tem misericórdia de mim. E diante de Jesus, aquele publicano saiu justificado e o outro não. Então, esta é uma pregação fora de tempo. Pregar com o nosso testemunho, não fazendo aquela pessoa se sentir o pior dos homens. Então, esta é a pregação fora de tempo. Nós não vamos utilizar de texto bíblico, mas vamos utilizar do bom cheiro de Cristo que habita em nós. E este é um papo bíblico que nós realizamos hoje. Quem sabe para ajudar alguém. E glorifico o Senhor, Rosa, para encerrarmos. Nós te glorificamos, ó Deus, te bendizemos, meu Pai, por esse momento que passamos aqui, Senhor, porque vai ser um momento aproveitável para nossas vidas, nos julgar a nós mesmos e também por todas aquelas vidas que estão nos ouvindo. Todas aquelas vidas que estão nos ouvindo, elas possam estar tomando posse dessa palavra, dessa conversa aqui, né? Nós falamos para ajudar as pessoas que precisam e também para ajudar nós mesmos, que nós também precisamos do amor de Deus e cada dia mais do amor de Deus. Te glorificamos e te exaltamos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.